Levante a sua Bíblia mais alto que você puder. Levante, faça assim com a sua Bíblia. Fazer igual o Dedé faz. Faça raiva o diabo, ele tem. Treme quando você levanta a palavra de Deus, mas quando você a tem no seu coração. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado o poder da Tua palavra, mas que nesta hora, Senhor, de uma forma tão gloriosa, Tu venhas vivificá-la em nossos corações, que ela nos console, que ela nos exorte, que ela nos edifique, mas que venha trazer, Senhor, a salvação, apontar o caminho para o retorno daquele que se desviou, mas acima de tudo, venha glorificar o Teu nome, Senhor, nos corações nesta noite. Conceda ao pregador a Tua sabedoria, a Tua graça e acima de tudo a Tua unção, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos assentar, queridos. Quando você toma a Bíblia, ela pode ser simplesmente um livro a mais. E a própria palavra Bíblia significa livros. Livros. São 66 livros aqui dentro. Há muitas pessoas que colocam ela na estante e ela fica. Mas há um momento quando você abre a Bíblia. A Bíblia nunca pode ser um amuleto para as pessoas. Algumas pessoas, quando vão viajar, a esposa coloca a Bíblia na porta-lua para o marido e diz: olha, você vai, deixa eu colocar minha Bíblia aí, e ela vai te guardar na viagem. E virou amuleto. A Bíblia não é um pezinho de coelho, como coisa assim de amuleto. A Bíblia é a palavra do Senhor. E quando você lê, você tem que ter a compreensão de estar ouvindo Deus. A palavra diz, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou pelo Filho. À medida que você vai lendo as Escrituras, você vai conhecendo os propósitos de Deus para a sua vida, mas acima de tudo, conhecendo Deus. E à medida que vamos conhecendo Deus, nós o conhecemos olhando para Jesus. Jesus Cristo, Ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. E Ele abre e diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve as minhas palavras, não ouve as minhas palavras. Jesus dizia: eu falo como o Pai me mandou falar. E João termina seu evangelho dizendo que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos aqui nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, esse que foi mostrado, incomparável, e para que crendo tenhais vida no Filho de Deus. Jesus não curou, não ressuscitou apenas a filha de Jairo, Lázaro e o filho daquela viúva. Jesus pode ter ressuscitado 500, 1000, não sei quantos. Mas esses que estão aqui foram registrados para que nós pudéssemos crer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Não tudo que Ele fez está escrito aqui. E uma das coisas mais lindas que temos aqui. A palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Algumas pessoas dizem assim: pastor, como que eu gostaria de ter vivido na época de Jesus? Pastor, como que eu gostaria de ter ouvido a voz de Jesus?
Ah, como que eu gostaria, se eu pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar 21 séculos atrás. Ah, querido, a época de Jesus não mudou. Jesus está tão presente aqui, como Ele esteve há 2000 anos atrás. E Ele disse, tão presente, Ele disse, eis que eu estou convosco, até os confins da terra. Até a consumação dos séculos. É verdade que há 2000 anos atrás, Jesus só podia estar num lugar de cada vez. Hoje, Ele está em todos os lugares. Ele está também aqui. Aí você diz, mas como que é isso, pastor? Jesus está aqui? Ele está. E Ele está em mim também? Ele está. Você diz assim, mas como que é isso? Existe esse mundo que você vê. O que você vê não é eterno, é temporário e temporal. O que é eterno flui da palavra do Senhor. E hoje eu quero meditar com você exatamente sobre estas realidades, as limitações humanas e o poder de Deus. Nós somos limitados. Eu posso estar aqui agora. Estou aqui. Pela tecnologia, eu posso estar agora no mundo inteiro. Até se alguém estivesse lá na Lua, com a internet ligada, e ligado na rede super, eu estaria lá na Lua também. Mas eu estaria apenas o quê? A minha imagem. Quando eu digo que Jesus está em todos os lugares, não é a imagem dele, é Ele mesmo. Algo que você precisa guardar, entender, que há esses contrastes na nossa vida, entre as limitações humanas e o poder de Deus. O nosso corpo é limitado. Meu corpo é limitado. Eu meço 1,65 m, 69 quilos. Tem coração, tem pulmão, tem tripa, é igualzinho você. É igualzinho. Agora, o meu espírito, esse é o meu corpo. O meu corpo me limita agora. Meu espírito está aqui, eu estou limitado. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma, mente, minha emoção, as minhas vontades. Eu tenho o meu corpo. Esse corpo já está ficando meio velhinho, já tem 67 anos. Eu não sei quantos anos ele vai durar. Mas um dia também seu corpo vai ficar velhinho. Fala para o seu irmão, seu corpo também vai ficar velhinho. Vai. Mas não tem problema não. Aqueles que esperam no Senhor vão viver como as árvores, hein? E a árvore pode passar de 100 anos. Fala para o seu irmão, meu irmão, você não é pé de couve não, você é uma árvore. Amém. O que acontece é isso, o nosso corpo é limitado, mas o espírito, ele é renovado. Existe aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Você vê apenas o meu lado de fora. Você ouve as minhas palavras. Mas as minhas palavras, elas traduzem também aquilo que eu sou. Então, se você ligar para mim, e nós começarmos a conversar, você não está me vendo, mas você está me ouvindo. Assim, tem esse nível de entendimento. Na nossa caminhada, nós experimentamos provações, lágrimas, mas experimentamos muita alegria. Na nossa caminhada, experimentamos perda, mas enchemos o coração de uma certeza chamada recompensa. Na nossa caminhada existem momentos quando queremos desistir, mas a vida ela é marcada pelos recomeços. Existem aquelas horas de muita saudade e uma compreensão da eternidade. Mas eu quero começar a falar com os irmãos sobre um corpo limitado e o espírito renovado. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Se você tem a Bíblia, está ao lado de alguém que não trouxe, procure dividir a sua Bíblia com ele, para que ele possa ler. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 até o versículo de número 15.
Diz assim a palavra: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor. É essa verdade. Quando você entende essa verdade, começa dizendo: temos, porém, esse tesouro. Esse tesouro. O tesouro. Jesus falou aquelas parábolas do tesouro. Um homem que foi, vendeu tudo e comprou aquele terreno por causa do tesouro que tinha ali. Houve um instante na nossa história quando nós trocamos tudo, trocamos a nossa própria, usando o nosso próprio livre-arbítrio, nós escolhemos escolher Jesus. Trocamos aquela vida que não era vida, para termos a vida dele na nossa própria vida. A conversão não é uma mudança de religião, a conversão não é a mudança de um carimbo religioso no nosso histórico de vida. Ao contrário, a conversão é uma mudança tão profunda, quando você passa por essa metamorfose, um novo nascimento, quando você experimenta a vida de Jesus na sua vida. Por isso ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Você e eu, o vaso é de barro. Nós fomos feitos do pó da terra. Por isso que sobre nós repousa uma sentença dizendo que nós somos pó e nós vamos voltar ao pó. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, você vai voltar para o pó. Seu corpo vai voltar para o pó. Só seu corpo. Mas o que você é real é algo tão interessante que um dia vai haver até a ressurreição, sabe? Esse pozinho que sumiu, um dia todos os que morreram em Cristo experimentarão primeiro essa realidade tão linda. Quando você olha o universo, vê todas as criaturas que Deus fez, o homem é a máxima da criação de Deus. A capacidade que Deus deu ao homem foi algo assim tão glorioso, ao ponto do homem dar nome a todos os bichos, que eram milhares de bichos. A capacidade foi tão grande. O pecado é que fez o homem ficar limitado. O pecado é que bagunçou todo o projeto primeiro de Deus para o homem. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para restaurar esta realidade. Quando você vê, está escrito aqui: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele vai catalogando aqui uma série de circunstâncias que nós experimentamos na nossa vida. Faça assim com o seu dedo. E coloque em cima do versículo 8. Diz assim: em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não abatidos, porém não destruídos. E diz o verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Onde as pessoas vão ver Jesus? Vão ver Jesus através de nós.
Muitos dizem assim, mas o corpo não é santo. O nosso corpo é. Quando você começa a entender esta realidade, como está escrito no Salmo 103, o versículo 13 e 14. O Salmo 103, os versículos 13 e 14, trazem esta afirmação para encher a sua vida de tanta graça. Salmo 103, os versículos 13 e 14, há uma descrição que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Pó. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que você tem um limite. Ele sabe que seus dias, no Salmo 139 diz que no seu livro, Ele escreveu tudo a nosso respeito. Antes que o mundo existisse, nós já existíamos na mente de Deus. Ninguém nasce por acidente. Ninguém nasce porque a pílula falhou. Ninguém. Nós não conseguimos entender toda a extensão que envolve esta realidade. Mas você é a obra-prima de Deus. Pode parecer estranho isto. Muitas vezes você se olha no espelho e diz, mas ele errou comigo, meu nariz ficou meio esquisito. Olha assim, e diz, mas eu fiquei pequeno demais. Mas você é esse projeto de Deus. É verdade que você pode olhar no espelho e não gostou do seu cabelo, você pinta ele de vermelho, alaranjado, não importa. Mas Deus tinha um projeto para a sua vida. Se o projeto no meio do caminho quebrou, não significa que vai ficar quebrado o tempo todo, não é pecado nenhum você consertar seu nariz quebrado, não. Mas entenda esta verdade que está aqui, é isso que ele quer dizer, que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, um dia você vai voltar para o pó. O grande drama é que esse dia pode ser hoje. Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos o dia. Mas algo que Deus tem é exatamente essa compreensão que você precisa ter, desse contraste nessa caminhada. Quando você lê 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 6 até o versículo 9, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6, a nossa caminhada aqui é marcada muitas vezes, algumas pessoas parecem que tem mais batalhas do que a outra, mas não importa, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não fique preocupado tanto em dar conta da vida do outro, mas você tem que viver isso aqui. 1 Pedro capítulo 1, verso 6 diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, fale comigo, breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez, confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu amo a minha esposa. Eu amo a Ana Paula, minha filha primogênita. Eu amo o André, meu filho. Eu amo a Mariana, minha filha.
Eu amo meus 6 netos. Eu amo meus 2 genros. Eu amo minha nora. Eu amo você. Mas quando nós lemos isso aqui, a pessoa que eu mais amo, meus olhos nunca viram. Eu conheço irmãos que dão testemunho que já viram Jesus. Eu confesso que quando eu ouço o testemunho assim, eu me alegro tanto por ele ter sido privilegiado de ter visão do Senhor. Mas eu nunca vi. Eu o conheço. Ouço a sua voz. Mas meus olhos nunca viram o Senhor. Por isso que ele diz aqui no verso 8, a quem não havendo visto, a mais. Quando John Haggai fez aquela descrição tão linda, Jesus, o incomparável. A nossa fé não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam. Hoje as igrejas, muitas delas estão cheias, e as pessoas vão lá para ganhar um caminhão, ganhar um apartamento, ganhar isso, ganhar aquilo. A motivação de muitos não é conhecer quem é Jesus. Não é que Jesus não possa dar caminhão, apartamento, automóvel, pode. É tão triste quando alguém em casa, um moço casa para ter uma cozinheira em casa, para ter uma lavadeira em casa, para ter alguém que lave e passe a roupa dele. É diferente de uma esposa. Ninguém deve casar para ter uma empregada em casa. Ninguém deve casar para ser feliz. As pessoas casam para fazer alguém feliz. O que nos atrai em Jesus, o que nos atrai é o amor dele. Por isso a palavra diz que o amor dele nos constrange. O amor dele nos constrange, o amor dele nos constrange. O amor dele nos constrange. É tanto amor. Quando você contempla a realidade da cruz, quando você contempla o seu sangue sendo derramado, quando você contempla essa realidade dele ter se esvaziado dos céus e vindo até nós. Hoje, ele tem um corpo glorificado, mas é um corpo de homem. A palavra diz que ele está à direita de Deus, o Pai. Ele intercede por nós. Estevão teve aquela visão e o viu. Viu. Não era assim, um vento. O Espírito Santo não tem forma. Mas Jesus, ele tem. As marcas dos cravos permanecem. Ao seu lado, a cicatriz permanece. Seus pés, as marcas permanecem. Nós temos que ter esse nível de entendimento. A quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu sei, meu coração bate essa certeza, que no instante quando esse coração parar, e meu espírito deixar meu corpo, a primeira pessoa que eu vou ver, meus olhos irão contemplar, é o Senhor Jesus. Não é porque eu sou pastor, não. É porque eu fui salvo pelo mesmo preço. Da mesma maneira, a primeira pessoa que você vai ver, quando o seu coração parar de pulsar, vai ser Jesus. E quem tem essa certeza, dê um aplauso a Ele. É essa a nossa fé. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória,
obtendo fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, isso é algo tão glorioso. Ao mundo que esses olhos não veem, invisível e o visível. Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, há um cântico que nós entoamos, não sei se os meninos sabem, diz: abre meus olhos, Jesus, quero ver-te, desejo tocar-te, dizer que te amo. Conhece? Abre meus olhos, Jesus, quero ver-te, desejo tocar-te, dizer que te amo. Abre os ouvidos meus, Jesus, quero ouvir-te. Oh, abre meus olhos, Jesus, quero ver-te. Mas eu não vou vê-lo com meus olhos naturais. Meu espírito tem olhos no sentido. Quando eu leio o que está escrito aqui, 2 Coríntios 4, a partir do verso de número 16 diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o homem exterior é a capa, pele, nervo, tecidos, células, hormônios, isso é a capa, é apenas a luva. Nós somos como se fosse só as luvas do cirurgião. É a mão dentro da luva que faz a operação. Só isso. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não desanime, meu irmão. Fala para o seu irmão, não desanime. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele vai ficando velhinho. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu não sou o que você está vendo. Eu sou o que você não vê. Você não está me vendo. Você está vendo apenas meu corpo. Eu não sou meu corpo. Esse corpo é apenas só um envelope. Eu sou a carta lá dentro. O grande problema é que muita gente valoriza mais o envelope do que o conteúdo. O envelope é temporário. O conteúdo é eterno. É a beleza da vida. Muitas vezes as pessoas mais lindas que eu já vi na vida, o envelope era tão feio, mas o conteúdo belíssimo. O grande engano é a gente achar que o envelope é o que é a realidade. Quando você lê esse texto, ele dizendo, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, não é que vai se corromper, não é que amanhã você vai ter lepra, vai ter câncer, não. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Domingo atrasado,
nós estávamos sepultando o corpo da pastora Suzy. Uma das meninas mais lindas que já existiram debaixo do céu. Não é pelo fato dela ter sido minha sobrinha. Mas eu posso falar uma coisa com você, você vai achar até interessante. Não é que a Suzy não pecava, mas eu nunca vi a Suzy pecar. Nunca vi a Suzy pecar. Nunca. Entenda isso, eu não estou falando que ela nunca pecou. Durante 12 anos, o câncer, eu nunca a ouvi murmurar. E esses últimos 12 anos foram os mais frutíferos da sua vida. Deixando o conforto da cidade, indo para a África, em momentos assim, tão delicados, para derramar amor, derramar misericórdia. No sábado, em que o Senhor a levou, eu estava no quarto com ela, segurando a mão dela, junto com o André, a família. O corpinho tão decrépito. Foi como uma vela, foi queimando, queimando, queimando. O pavio não tinha mais cera nenhuma para queimar. Então a chama apagou. A beleza da vida não é a quantidade de anos que a gente vive. É como vivemos. Esse tesouro, como ele chama aqui, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quando terminar essa reunião, você tem que sair daqui mais parecido com Jesus. Tem lugar que você sai mais suado, mas você tem que sair mais parecido com Ele. Mais parecido com Ele. Falando como Ele falava. Tocando como Ele tocava. Abraçando como Ele abraçava. Beijando como Ele beijava. A nossa fé não é religião. Nossa fé não é religião. Não é religião. A fé cristã é a vida de Cristo em nossa vida. Quando alguém diz que é cristão, ele está dizendo: eu tenho a natureza, eu tenho a vida de Deus em mim. Nós cantamos isto hoje: eu tenho a vida de Deus em mim. Mas você pode cantar da boca para fora. O mudo pode declarar essa verdade: eu tenho a vida de Deus em mim, sem nunca ter saído um som dos seus lábios. Ele diz: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E o verso 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E agora o 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Tudo que você vê, material, é passageiro. Tudo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse meu terno aqui é temporal. Vai passar. Meu sapato vai passar.
O banco que você está sentado vai passar. Essa pedra de granito que está aqui vai passar. Não tenha suas raízes aqui. Tudo que está escrito é exatamente para você entender isso. Não tenha suas raízes aqui, tenha suas raízes lá. Faça assim, minhas raízes estão lá. Estão lá. Não, fica com a mão levantada. Minhas raízes estão lá. Eu sou do céu. Compreende? O que não aconteceu quando você se converteu, que suas raízes eram aqui. No momento quando você nasce de novo, suas raízes agora estão lá. A sua vida é mantida por lá. Antes você vivia do pó da terra, pregado aqui. Agora você está lá. É por isso que você não é desse mundo, meu irmão. Olha, seu irmão fala, eu não sou desse mundo. Não sou desse mundo. Eu não sou fantasma também. Eu não sou desse mundo. Não sou. Não sou desse mundo. Por quê? Porque é isso que a Bíblia ensina. É isso que ela ensina. 2 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Até o verso 10. Sabemos que, você tem que saber isso. Fala para o seu irmão, meu irmão, você tem que saber isso. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, esse corpo é a nossa casa terrestre. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Portanto, temos sempre bom ânimo. Sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Quando você lê esse texto, você tem que deixar o seu coração desfrutar desta realidade. Você e seus pés estão aqui, mas o seu coração está lá. Se você não entender que você aqui é peregrino na terra, você vai querer edificar a sua vida aqui. Por isso que tem pessoas que já estão lá com 80, 90 anos, e ele continua comprando terreno, construindo e fazendo. Não é errado fazer isso. Não é pecado fazer isso. Mas ele podia estar fazendo e deixando um legado para a eternidade, ao invés de deixar um monumento para a sua lembrança. Quando você lê esse texto, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito.
outorgando-nos o penhor do Espírito. Sabe o que é o penhor? Antes de eu me converter, eu me converti quando eu tinha 16 anos. Mas naquela época, pastor, eu já era empresário, com 16 anos. A loja que eu tinha foi no primeiro shopping de Belo Horizonte. O primeiro lugar que teve escada rolante aqui em Belo Horizonte, a minha loja estava lá. Valadão, calçados finos. Levei 6 meses só para preparar a loja. Foi um tempão. Mas houve um momento que eu estava sem dinheiro. Eu tinha um relógio, que era valioso. Então eu levei na Caixa Econômica, eles têm lá uma seção de penhores. Eu entreguei o relógio e eles me deram um dinheiro. E tinha um prazo. Quando foi vencendo o prazo, eu já tinha o dinheiro, eu fui lá, paguei e eles me devolveram o relógio. Penhor, a loja de penhora. O Espírito Santo nos foi dado aqui, que é uma coisa tão linda, como um penhor. Esse resgate vai ser feito no momento que meu coração parar. Durante a minha vida aqui, eu tenho o Espírito do Senhor em mim. Tem, Ele habita em mim. Mas você encontra aqui exatamente essa expressão tão maravilhosa aqui, falando sobre o penhor. Diz exatamente isso. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o quê? O penhor do Espírito. Te levando a viver aqui na terra. Faça assim, um pedacinho do que vai ser no céu. Sabe, essa paz que você tem, os frutos do Espírito que jorram na sua vida, o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a temperança, os frutos do Espírito. Você não está em toda plenitude ainda, mas é como o penhor. Quando eu fui lá na Caixa Econômica naquela época, deixei lá o meu relógio como penhor, e eles me deram dinheiro. Houve um momento que eu tinha dinheiro, eu fui lá e resgatei o relógio. O que eu quero que você entenda é isso. Tudo que você já experimentou, meu irmão, é tão pouco diante daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Esse pouquinho que você já experimentou, da graça, da unção do Espírito, do favor do Senhor, quando você mergulha em Deus, quando você se perde nele, quando o seu coração tem essa paixão por Ele acima de todas as coisas, quando você entra no céu aqui na terra, é esse testemunho do penhor do Espírito. Nós passamos nessa caminhada por situações chamadas entre aprovação e alegria. Nessa nossa caminhada você vai ter momentos assim, de alegrias tão efusiantes. Mas vai passar momentos também de muitas lágrimas, momentos de dores. Quando você lê em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Os 3 primeiros versículos. Tiago, depois de Hebreus, você tem Tiago. Tiago, capítulo 1. A partir do verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, espera aí, será que ele escreveu certo isso?
Será que está certo o que está escrito aqui? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Mais do que ganhar na cena. Tende motivo de toda alegria. O quê? O passardes por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Nosso cristão não é masoquista. Bate em mim, eu quero sofrer. Não tem nada disso. Eu não quero. Mas ele diz aqui, tendo motivo de toda alegria passado por várias provações. Quando você é demitido do emprego, só porque você não aceitou suborno. Você, irmã, que tem 45 anos, e quando você tinha 20, o seu noivo disse, olha, nosso casamento está tão perto, vamos para a cama hoje. E você disse não. E o noivado acabou, e você está com 45 anos solteira. Isso é provação. Essa provação por amor a Ele. Quando você leva a sua fé às últimas consequências. Quando você leva a sua fé ao ponto de falar, eu vou até o fim. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou passado por várias provações. E provação é um teste. É um teste para você subir mais. A provação não é para você ser esmagado e pisado. Cada provação que chega é para você subir mais. Cada momento que você é provado, há um hino que diz, cada vez que a minha fé é provada, o que canta? O que diz? Me dá uma chance de crescer um pouco mais. Cada vez que sua fé é provada, é uma chance de você crescer mais. De crescer mais. De crescer mais na graça, no conhecimento do Senhor. Cada vez que sua fé é provada, sua vida é provada, é momento de você crescer mais e crescer em Deus. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Deixa eu falar algo com você. No lugar onde você está sentado, bata seu pé aí. Nesse mesmo lugar, com certeza, já esteve sentado alguém. Talvez 1, 2, 3, 4. Para cada pessoa hoje, dentro das igrejas, a maior igreja do Brasil, sabe qual que é? É a igreja dos santos desviados. Para cada um que você vê, tem 4. Não estou falando da igreja da Lagoinha, estou falando no sentido geral. 4. E cada pastor que você vê, deve ter aproximadamente entre 5 a 10 que naufragaram na fé. É triste. Porque quando passa a provação, uma vez confirmado, produz o quê? Perseverança. A perseverança é exatamente você estar tão pregado, mas tão pregado mesmo. Pode vir o que vier, que você tem ali raízes. A perseverança é isso, eu vou. A mulher de Jó diz para ele, Jó, olha seu estado, Jó, amaldiçoa Deus e morre, Jó. Amaldiçoa e morre, acaba com tudo, Jó. Olha a sua história, seus filhos morreram, seus bens foram levados, seu corpo está aí todo, olha só, em frangalhos, Jó, amaldiçoa Deus e morre. E Jó disse, o corpo dele podia estar apodrecendo, mal cheiroso, cheio de mosquitos em volta.
Ele disse: mulher, você está falando como uma louca. Você fala como uma louca, como uma louca. E ele disse: eu sei. O que o mantinha era isso: eu sei que meu Redentor vive. E quando você vê a história dele, tudo voltou em dobro. Tudo voltou em dobro. Não seja imediatista, irmão. Quando a minha esposa ficou grávida da Ana Paula, no primeiro mês, como que eu queria já ver o rosto do neném. Mas se tirasse o neném com um mês só, Ana Paula não existiria hoje. Não atrapalhe o processo de Deus. Deixe Deus ser Deus. Ora, a perseverança deve ter ação completa. A gravidez deve ser completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Acho que hoje eu queria emendar com o culto aí, Cristo vive, ficar até meia-noite. Mas eu gostaria, mas tem irmão que não tem que ir embora. Então vamos ficar em pé. Tem muita coisa para falar com você, viu, querido? Os músicos tomem seus lugares. Vamos cantar essa música que cantamos toda vez que a minha fé é provada. Tiago, capítulo 1, verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Eu não terminei o que eu tinha que falar, mas eu estou lançando os fundamentos. Nós estamos começando a viver o ano da consolidação. E é para você ficar tão consolidado, que nada venha roubar aquilo que Deus te deu. Guarda o que tens, para que você não perca a sua coroa. Sabe, pode vir o que vier. Se você tiver que atravessar o vale da sombra da morte, você vai atravessar. Mas você nunca vai estar sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. O justo pode cair, mas o Senhor não vai permitir que ele fique caído. Nossa vida é marcada pelos recomeços. E no início desse ano, é um ano de um recomeço. Um ano que vai fazer história na sua vida, meu irmão. Onde seus valores serão os valores da eternidade. Onde a paixão por Jesus será o tudo na sua vida. E o resto vem como acréscimo, irmão. Jó não pediu nada a Deus daquilo que ele ganhou depois. Mas Deus deu. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquilo que seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, tampouco chegou ao seu coração, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas não é depois que você for para o céu, não, é aqui. É aqui. O céu começa aqui. Como o inferno começa aqui também. Então levante a mão do seu irmão e vamos orar cantando essa verdade. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores
maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Diga para quem está do seu lado, cante para ele. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou viver rompendo em fé, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Bendito, precioso, aplaudam mesmo. Encha seu coração de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que você não vê. Aplaudam. Vá, meu irmão, você está vivo. O melhor de Deus ainda está por vir. Tudo que você já experimentou é tão pouco diante do muito que Ele tem para você. Aleluia. Coloque suas duas mãos sobre seu coração. Coloque mesmo. Feche seus olhos. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu quero viver assim, rompendo em fé, Senhor.
Eu não quero caminhar por aquilo que meus olhos contemplam. Eu quero caminhar pelos teus olhos. Ajuda-me, Senhor, a cada dia viver assim, rompendo em fé. Mas nesta hora, eu me identifico com todos os que estão aqui e os que nos assistem em qualquer lugar. Eu oro como se fosse Ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu sou um pecador miserável. Eu não consigo mudar a minha vida. Mas nesta noite, eu ouvi que Jesus morreu para me salvar. E eu quero ser salvo. Eu me arrependo dos meus pecados e abro o meu coração. E eu convido: Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você. Por você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje você diz: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero o perdão dEle. Eu quero a vida eterna. Ou você que um dia andou nos caminhos dEle e se desviou, se afastou dEle, mas como um pródigo. Você que tem saudade da casa do Pai. Você veio aqui por causa dessa saudade que você tem. E hoje é o dia da sua volta. Eu quero orar por você, para que eu ore por você. Por você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que hoje volta aos caminhos dEle. Eu quero orar. Por isso eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos. Levante bem alta a sua mão, sem constrangimento algum. Lá na segunda galeria, aquela mulher, aquela mão erguida. Levante mais alto que você puder. Eu preciso ver a sua mão erguida. É um sinal. Aqui no térreo, levante bem alta a sua mão. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que volta aos caminhos dEle. Isso. Estou vendo pessoas até com as duas mãos levantadas. Pode abrir os olhos agora. Olhe para mim. Lá na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo, todos vocês que levantaram as mãos, sem constrangimento algum, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha até aqui. Nós vamos orar por você agora. Pode parecer que essa distância pode parecer que é 1 quilômetro, mas agora você vai sair do seu lugar. Ninguém é sentado agora, ninguém. É hora de batalha espiritual. Saia do seu lugar e venha. E cada irmão que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora da sua volta. Esta é a hora do seu recomeço. Esta é a hora que Jesus te recebe. Esta é a hora de tudo começar na sua história. Deixe seu lugar e venha. Lá da segunda galeria, da primeira, aqui do térreo. Vem. Vem. Esse é o momento do céu. Vem. Meu irmão, olhe para a pessoa que está perto de você. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Ele? Como está? Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para você. Você que está me assistindo aí na sua casa, não sei onde você está, mas eu sei que Deus está aí. E você tem ouvido
Esse é um momento precioso para a sua história. É o momento de você falar também: Jesus entra na minha vida. Ele vai entrar para nunca mais sair. Ou você que um dia andou com Ele e se afastou, é a hora de você voltar. Ele te recebe, te perdoa e vai inaugurar para você um novo estilo de vida. Queremos te ajudar nessa caminhada. Aparece um telefone agora, 3429-9550. Estamos aqui em Belo Horizonte e aqui o código é 31-3429-9550. Ligue agora. Nós vamos orar por você e com você. Que Ele te abençoe, te salve, te perdoe, te restaure. Comece hoje uma nova vida com Jesus. Vocês que estão aqui à frente, o de mais importante que podia acontecer na vida de vocês é o que acontece agora. Jesus Cristo disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Você não está vindo por uma religião, você está vindo para Jesus. E no momento quando você dá esse passo, tudo será novo, tão diferente na sua vida. Tudo será. Meus amados, vamos estender nossas mãos sobre os que estão aqui. Vocês deem um passo aqui bem à frente. Pode chegar aqui bem pertinho de mim, pode chegar. Há tantas pessoas vindo, há tantas pessoas. Queria pedir meus queridos pastores para fazerem um círculo em volta deles. Igreja, você é parte agora dessa colheita. Estenda as mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, desligo dessas vidas todo o poder das trevas. E ligo agora, Senhor, em Teu nome, cada uma dessas vidas com a Tua vida, para que possam viver a partir de hoje como filhos, perdoados, restaurados, salvos. Quebramos delas todo o poder de Satanás, ó Pai, todo o domínio de maldição, toda maldição hereditária, toda vida, Senhor, que não foi a Tua vida, para que haja esse recomeço hoje, Senhor, onde esses corações se tornem limpos, puros, e ó Deus, que o nome de cada um esteja sendo arrolado no livro da vida, para que possam viver como filhos, amados e perdoados pelo Senhor, a partir de agora, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. No momento quando você falou: Jesus, eu me entrego a Ti, Ele te recebeu. Uma paz começa a invadir a sua vida. Uma paz, como se fosse um fardo arrancado. O perdão anulando toda a culpa e trazendo hoje um sorriso novo, mesmo até com lágrimas. Eu separei um presente e quero entregar para vocês. Nós vamos cantar essa música que estamos cantando. Eu vou pedir que vocês agora desçam. Eu não queria que ficasse nenhum pastor mais aqui em cima agora. Todos os meus pastores e pastoras vão descer com vocês, porque eu quero entregar esse presente a vocês. Podem descer por essa porta, por aqui. Igreja, dê a mão ao irmão que está ao seu lado e cante essa verdade. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,
fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém? Quantos foram abençoados? Viva o melhor dia da sua vida, que se chama hoje, e viva rompendo em fé. Dê um abraço no seu irmão, vá na paz, vá viver, meu irmão, esse dia maravilhoso, rompendo em fé, experimentando o melhor de Deus para